Aqui é o professor Leomar novamente, tudo bem? Hoje a aula é sobre solos. Achei essa frase muito interessante que fala: finíssima película de terra viva, que é um laboratório natural, sede de transformações muito complexas. E aqui pode observar esta imagem que representa corretamente isto. É estudo dos solos. É o estudo do solo da origem e do desenvolvimento dos solos, abrange o solo desde a sua superfície até a rocha decomposta, ok? Também temos alguma a edafologia, é o estudo do solo relacionado com o aproveitamento agrícola. São algumas definições específicas de solo. Solo, definição de acordo com a geografia. Segundo a geografia, olha o que eu falo sobre isso. É a camada superficial, essa aqui, ó, essa que estamos pisando. Solo é a crosta superficial terrestre alterada ou decomposta, em contato com a atmosfera e com o universo vivo da biosfera. Esse para a geografia é a definição. Outras definições: segundo a agronomia, solo é a parte do regolito do manto decomposto, diferenciando por processos orgânicos contendo matéria orgânica e fungos, ou seja, aquela apropriada à produção agrícola, segundo a agronomia. A Embrapa, que é a empresa brasileira de pecuária, diz o seguinte: que solo é a camada especial da crosta terrestre, resultante da ação combinada de fatores de formação, como material de origem, que é a rocha, olha aqui, ó, a rocha, clima, organismos vivos, relevo e o tempo. Ou seja, é um termo mais complexo sobre solos. Composição: todo solo que você pegar vai ter uma composição específica. No caso vai ter 25% de água, ar 25%, minerais 46% e matéria orgânica 4%. Quanto mais matéria orgânica existe em um solo, mais fértil ele vai ser. Quanto menos matéria orgânica, menos fértil. Pedogênese: esse é o processo de formação do solo. Nas regiões tropicais e equatoriais, para formar 1 centímetro de solo, demora mais ou menos 100 anos. E como que se faz isso? O processo de formação engloba todos os mecanismos que transformam uma rocha alterada em solo. Aqui está, você vai pegar uma rocha e vai transformá-la em solo. Isso é graças ao intemperismo, ou as etapas de formação, que seria desintegração, decomposição das rochas por ação do intemperismo. Temperismo existe 3 tipos: o físico, o químico e o biológico, que dá de origem aos componentes minerais. Nós vamos descobrir como funciona cada um desses 3 tipos de intemperismo agora. Consiste na degradação natural da rocha através da fragmentação ou decomposição. Um dos principais fatores que impulsiona essa degradação da rocha é o clima, que é o mais importante, que depois interfere na amplitude térmica, o físico, na solubilidade de água, no químico e na ação dos seres vivos, do biológico. E nós vamos ver cada um deles agora. Olha aqui, ó. Intemperismo biológico: é caracterizado por rocha que perde alguma de seus nutrientes essenciais para organismos vivos. Quer ver o exemplo? Quando você vai andando pelo sítio e você encontra aquela rocha preta gigante no meio do pasto, e lá em cima daquela rocha você tem uma árvore. Aí você pensa: como que aquela árvore para lá em cima? Provavelmente foi algum ave que veio carregando ali na sua pata, ou no cocô, semente de árvores, e ela acaba fazendo cocô em cima da pedra, da rocha. E essa semente ela acaba germinando. Ao germinar, ela vai infiltrando na rocha. Ao infiltrar, ela vai desagregando. Esse é um tipo de intemperismo, ou intemperismo biológico, ou seja, penetra de forma profunda na rocha. Aqui temos exemplo, ó, uma rocha e uma árvore que foi infiltrando e foi desagregando. Outro tipo é o intemperismo físico. Simples: pega uma rocha, coloca no fogo e deixa por 1 hora. Depois pega ela e coloca no congelador e deixa por 2 horas. Coloca no fogo novamente, coloca no congelador, coloca no fogo. O que vai acontecer com ela? Vai rachar. Esse é o intemperismo, é devido à amplitude térmica. Essa foto é de uma região de deserto. Por que deserto? Deserto à noite é frio, de dia quente. Aí ela vai
vai ocorrer ali uma desagregação da rocha. Outro tipo de intemperismo é o intemperismo químico. Nesse caso implica em transformações químicas dos minerais devido à água. A água ela vai entrar na rocha e vai mudar o formato dos minerais. Ao fazer isto, ela vai rachar, ela vai desagregar a rocha devido às condições da água. Aqui você pode observar uma rocha que a água fica parada aqui, ela vai transformando os minerais e vai desagregando. Por isso que ela foi totalmente desagregada aqui. Etapas de formação do solo. Nós temos algumas aqui, ó. Todo solo ele começa assim, ó, apenas com a rocha mãe. E com a rocha mãe é quando o teu solo novíssimo, ou seja, no começo do planeta Terra era assim, a rocha mãe. Com o passar dos anos, ela vai desagregando e vai formando o solo. Solo jovens, solo maduro. Aqui são algumas fases do solo. Aspectos envolvidos na formação desse solo. Temos estes: o clima, que é totalmente favorável aí à construção do solo, o relevo, rochas e o tempo. Como eu disse, próximo à linha do Equador, 1 centímetro é feito em 100 anos. Mais distante da linha do Equador, nos polos, 1 centímetro demora mais ou menos 500 a 6 anos para ser formado. Então todos esses aqui interferem realmente na formação de um solo. Temos também os horizontes do solo. Eu não sei quem criou isso aqui por ter colocado letras. Eu acho que dificulta um pouco mais para você conseguir aprender sobre os horizontes. Mas os solos têm horizontes. São camadas ou seções mais ou menos diferenciadas umas das outras, devido à atuação dos fatores ou dos processos de formação dos solos. Não entendeu? Vou te dar uma dica. Pega um enxadão, pega uma enxada e uma pá, vai no terreno da sua casa, cava um buraco de mais ou menos 4 metros de profundidade. Para quê? Com isso você vai conseguir identificar as camadas de solo. E depois, professor, faça o que com o buraco? Duas situações. Ou você tampa ou faz fossa. Pronto, resolveu o problema. Ok? Com isso você aprende sobre as etapas do solo. Qual é o nome de cada uma delas, professor? Está aqui, ó. Estão os horizontes e as suas características. O horizonte superficial, horizonte orgânico, aquele ali onde você planta a vegetação, pode conter mais de 20% de matéria orgânica. E como eu disse anteriormente, quanto mais matéria orgânica, mais fértil ele é. E esse horizonte ele tem muito. É o primeiro aqui em cima, onde é plantado. Depois o horizonte A e E, rico em humus, partículas minerais, mais escuro que os inferiores, é sujeito à influência de clima, plantas e animais. Horizonte B, horizonte iluvial, acumulação de produtos lixiviados. Horizonte E, argila, humus, não é tão fértil. E depois temos o horizonte C e o R. O R é o último, onde o material consolidado ou rocha ainda não foi alterado. Isso aí são os principais tipos de horizontes dos solos. E aqui, ó, se você cavar o buraco, você vai encontrar isso. Os perfis do solo. Qual desses é mais fértil, professor? Se você observar bem, quanto mais escura, tem mais matéria orgânica, ou seja, mais fértil. Quanto mais claro, menos fértil. E tem essa daqui, ó. Observe que ela, devido a alguns tipos de minerais específicos existentes nela, ela tem uma consideração mais escura e é razoavelmente fértil. Aqui existem alguns principais tipos de solos. Não vamos falar sobre ele especificamente, mas só para vocês observarem que não existe um tipo de solo só, aquele da sua casa, existem vários. Olha, latossolo, chernozem, bruno não cálcico, podzol, areias, quartzosas, brunizem, cambisol, ou seja, vários tipos de solos, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Aí são esses tipos de solos que existem, ok? É isso aí. Na próxima aula nós continuamos com mais sobre solos. Ok? Valeu!